História de um terraço, onde Benedict Bridgerton vê a mulher mais linda de toda a sua vida. Uma mulher que, segundo ele, exala felicidade e que ele nunca viu ali e que destoa de toda uma multidão. Benedict, esse que não tem tanto interesse na maioria das moças ali, até porque ele conhece todas elas. Mas essa dama, ele não sabe quem é e não sabe porque ela tá tão feliz, tão confortável de estar ali. Essa percepção é tão forte nele, é mesmo que um imã levando ele para encontrar esta moça e tirar ela dali e saber quem ela é. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ana Intimista, e hoje a gente vai falar sobre uma família que, meu Deus, ganhou o coração do nosso Brasil e do mundo. Família Bridgerton, mais precisamente do número 2 dessa família. De todas as leituras dos Bridgertons que eu já fiz esse ano, esse livro, sem dúvida, para mim, é o livro mais emocional, mais intenso dessa série, até o momento. Nós vemos um casal que está em situações totalmente opostas. Eu acho que isso já é um padrão na Júlia. Cada um deles tem o seu problema individual. Benny, a gente vê essa questão dele querer a sua individualidade, dele não querer estar sendo mais um, num pacote de os Bridgertons, e sim ser ele mesmo, com as qualidades dele chegar na festa, as pessoas já saberem, mas não, ele chega nas festas e as pessoas tentam descobrir qual o número, que Bridgerton ele é. E isso incomoda, mesmo amando a família, mesmo entendendo toda essa mecânica, isso incomoda demais o Benny, isso o aflige demais. Do outro lado nós temos Sophie, que não teve nada disso, que adoraria estar sendo confundida dentro de uma família grande, que são os opostos. O que um tem de mais, o outro tem de menos. E aí eles vão ter que encontrar o meio termo para poder entender isso. A Sophie, no baile, ela olha para ele como ele é, e ao longo da história a gente vai percebendo que ela consegue enxergar ele. E ele consegue preencher aquela lacuna de solidão, estabilidade e de segurança que ela nunca teve na vida e que ela achava que tinha. É engraçado no caso da Sophie, porque ela passa a vida inteira dela sofrendo por não ter essa família. Depois o pai morre e ela fica com essa família adotiva e a família escracha ela total. Nem os empregados são tão maltratados quanto ela naquela casa. E quando ela já está na idade que ela pode sair dali, ela prefere ficar ali. Então é preciso que algo muito grande aconteça para que ela saia e vá viver a vida dela, mesmo com medo, porque aquele mal ela já conhece, o que tá lá fora ela não conhece. Então ela prefere ficar ali sofrendo, porque é o sofrimento que ela conhece, do que ir para fora e tentar se abrir para a vida. Mas eu acho que o que aconteceu foi mesmo um empurrão e era necessário para que ela voltasse mais madura. E eu gosto dessa personagem por conta disso, porque ela primeiro foi viver a individualidade dela, se permitiu, e depois o destino tratou de reunir eles novamente. Estamos em Londres, em mais uma temporada onde as mães de moças em época de casar vão encontrar um bom partido. Só temos um porém, esse baile ele é de máscaras, então Benedict não sabe quem é a moça. Consegue conversar com a moça, leva para o terraço da casa e lá eles dançam e ele sente uma emoção, uma energia, um encontro de almas, como ele mesmo diz. E dali ele não queria sair daquele momento, a moça também não queria sair daquele momento. Só que aquilo tem prazo para a moça. Então, quando dá meia-noite, a moça se despede correndo, não diz o nome, não diz quem é, e o Benny só tem a luva da moça para contar a história. Hoje a gente vai conversar sobre o terceiro livro dos Bridgertons, onde conta a história do Benedict, o número 2, como muita gente gosta de falar, para poder identificar esses 8 Bridgertons que temos em Londres. Eu tive uma questão com esse livro porque não estava lendo essa série em ordem. Depois que a série foi lançada, eu comecei a ler na ordem correta para fazer tudo bonitinho. Tem uma playlist aqui dos livros que eu já li dos Bridgertons e um de outra série também. Tudo relacionado a Júlia eu vou colocar nessa playlist. Se você sabe de alguém e se você gosta muito dessa série, não deixa de dar uma olhadinha nas minhas opiniões assim que terminar esse vídeo. E toda vez, até no Scooby mesmo, quando eu ia ver resenhas e tal, sempre tinha pessoas dizendo que esse livro é o livro mais
fraca, que não entendia o motivo pelo qual nada acontecia. Minha gente, eu não sei como é que essas pessoas podem pensar isso desse livro. É um livro que eu fiquei tão imersa na história que eu virei à noite. Esse ano foi inédito. Eu comecei o livro cedinho, só não terminei este livro porque a bateria do tablet descarregou. Mas eu vou dizer pra vocês, senão eu teria terminado o livro no mesmo dia. Praticamente eu terminei esse livro em 2 dias. As emoções que eu senti com esse livro foram fora de série. Nós temos nessa história Sophia, claramente a nossa Cinderela, né, dessa história. Sophia Beckett, uma filha bastarda que foi entregue, no início da história a gente vai saber disso, que foi entregue ao pai, mas por conta de todas as convenções sociais que a gente sabe, não é fácil nesse período, uma filha ilegítima tem muito menos credibilidade. Mesmo assim, o pai dessa moça resolve ficar com ela e falar que ela é uma pupila, né, que ele tá um tutor, que ele está ali cuidando dela. E é assim que acontece. A gente vê a infância da Sophia, as únicas pessoas adultas próximo dela que tinham carinho por ela eram os criados da casa, e de repente o pai dela casa novamente com uma mulher que já tem 2 filhas, e aí a gente percebe ela com o coraçãozinho todo, né, feliz, vai ter uma família, tudo que ela sempre almejou. Mas a gente sabe, porque a gente já sabe da história da Disney, que não vai ser bem assim essa relação, né? Os anos passam e a história que eu falei no início pra vocês acontece. Tem um baile de máscaras lá na casa dos Bridgertons, tem toda uma situação, a Sophia acaba indo pra esse baile, ela está muito feliz por estar ali, ela já tem 20 anos e nunca participou desses eventos sociais porque é madrasta, né, minha gente? Sempre escondeu isso porque era uma vergonha pra madrasta, o fato dessa filha fora do casamento. Então, a vida toda da Sophia foi sendo criada como realmente uma criada mesmo. Então, ela trabalhava muito, sempre trabalhou muito duro dentro daquela casa para sobreviver. Mas eu vou já chegar nas minhas considerações em relação a essa personagem. Nesse dia, desse episódio da festa, a Sophia se permite viver, se permite estar naquele lugar. Ela sai daquela situação de pessoa que sabe o lugar dela dentro da sociedade, isso é bem claro na cabeça dela, e se permite ser um pouco, na visão dela, egoísta e viver aquele momento. Depois de uma situação, ela reconhece quem é ele, mas ele não sabe nada dela. E pela primeira vez na vida do Benny, mesmo com as questões dele, né, de ser mais um Bridgerton, de não ter a individualidade dele como sendo o Benny, isso incomoda demais ele. É a primeira vez que ele percebe que uma pessoa não sabe quem ele é, e ele também se solta, ele se permite, e é a primeira vez que ele pensa na possibilidade de realmente ter encontrado a alma gêmea, porque nós sabemos que o nosso Benny é romântico, não é mesmo? Que o nosso Benny é o quê? Um dramático da família, mas é um artista, tudo nele é mais aflorado, tudo nele é mais intenso, ao contrário dos outros irmãos, que a gente já conversou aqui, se você assistiu os vídeos dessa playlist, ele é muito mais emocional, né? Dos irmãos eu acredito que ele é muito mais emocional. Temos Sophia, que é prática, né? Mesmo quebrada, ela já sabe como é a vida, ela teve várias experiências que deixaram ela pensar dessa forma. Não tem essa coisa de chorar muito, não tem essa coisa de mimizento, não, ela segue a vida, ela olha pra frente, ela mira pra frente, ela não fica se lamentando pelas coisas que passou. Óbvio que dói, isso não justifica dela ficar parada se lamentando com isso. Uma das coisas que eu acho muito interessantes nessa personagem. Das 2 badaladas, ela vai embora, ele fica desesperado, querendo saber quem é a moça, a dama da luva, né, que deixou com ele. Uma situação acontece e 2 anos praticamente se passam desde esse evento. O Ben ainda continua com aquela ilusão dela na cabeça, daquela cena, foi muito tensa. Ela seguiu a vida dela, já resignada, mas também sempre pensando nele, e depois, numa situação do destino chamada Julia Quinn, eles se reencontram. Porém, ela tá muito diferente. Mesmo que o Benny não tenha olhado o rosto dela, ela tá muito diferente, ela tá mais magra, né? O cabelo tá cortado. E a situação em que ela está envolvida, ele jamais pensaria que era a dama tão altiva que ele tinha visto naquele cenário. Ele ainda tem aquele ideal na mente. Ela o reconhece imediatamente. E ele acaba salvando ela dessa situação. Porém, ele não lembra quem é. E a partir daí eu vou para as minhas considerações aqui desse livro. O fato do Benny não reconhecer ela é muito estranho para mim. Claro, tem todas as justificativas
negativas, né? Ela tava de máscara, ela tava um pouco, segundo a descrição, um pouco mais forte, e agora ela tá muito mais magra pelas dificuldades da vida, dificuldades que ela teve que enfrentar. O que me parece é que a Sofia é aquele tipo de pessoa, pelo menos das personagens que eu já presenciei, que ela não tem medo das dificuldades. Ela é muito determinada. Então as coisas vão acontecendo, ela vai tentando encontrar a melhor forma de resolver. Ela não fica se lamuriando as experiências ruins que aconteceram na vida dela, não. Ela vai lá e resolve. É uma personagem, mesmo que eu ainda tenha a minha preferida, né, que é a Penélope, pra mim, ela tá já num patamar ali, pau a pau, porque depois de toda a situação da vida dela, depois de todas as humilhações que passou, poderia naquele momento ter ido atrás do Benny e falado que era ela a moça, mas ela teve brio e foi viver a vida dela, correr atrás dos seus objetivos, sem precisar do auxílio de homem nenhum, mesmo que naquela época pedisse sim que o homem estivesse ao seu lado para você ser protegida. Ela foi e tentou viver a vida da melhor forma possível, né? E se resignou. Sabia exatamente qual é o lugar dela. Não que eu acho isso ideal, é da personalidade dela. E eu achei isso incrível numa personagem. Por outro lado, nós temos Benny, o número 2, o que não sabe o que faz no meio da família, o que não se abre totalmente, o que é mais fechado. E ao mesmo tempo doce, emocional, artista, tem as coisinhas dele, tem um jeito de ver a vida. Os Bridgertons, pra mim, são personagens diferenciados, não sei se pela criação dos pais em relação a eles, mas cada um deles tem um jeito, assim. Os pais são o exemplo de relacionamento que eles querem pra vida deles. Então, quando eles não acham algo nem próximo do gênero, é meio que eles não acreditam que não existe esse tipo de relacionamento. E aí a gente vai ver o relacionamento do Bennet agora, não sabendo que ela, Sofia, é a moça mascarada, que ele chama de ela. E aí você vai vendo ele se apaixonando pela Sofia, mas procurando situações para não acreditar nesse relacionamento, não acreditar no sentido, não que ele não queira viver, ele quer viver esse relacionamento, mas as questões sociais, as questões que é o que a gente vai ver muito nesse livro, né, a moral desse livro, como os empregados não eram vistos como pessoas, assim, pela alta sociedade ali de Londres, eram mais um acessório que eles tinham em casa. Então, Violet realmente se destoa nesse meio, porque sempre tratou os seus empregados como pessoas próximas e da família. Tanto que eles têm muitas liberdades que em outras casas eles não têm. E nessa situação toda, vou para um ponto aqui que eu não sei se você vai considerar spoiler, mas quando Sofia chega na casa, Violet trata ela como uma igual, mas acredito eu que não por saber das intenções do filho, mas sim porque ela realmente é esse ser humano que cuida mesmo, tem muita empatia com o próximo. A gente vê ela no cuidado com as pessoas como a Penélope, a gente vê ela no cuidado de não maltratar as outras pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam bem, tanto os empregados, que comentam dentro do livro que são muito bem tratados. Eu queria muito saber de um livro falando realmente sobre a Violet. Queria muito esse livro falando sobre ela. Eu não sei se tem ainda, porque eu ainda tô nos Bridgertons. Eu só li o primeiro de outra série, né, dela, então eu não sei se existe esse livro. Mas se você souber, diz aqui se existe um livro especificamente falando da Violet. Que isso me lembra que eu também falei, confundi muito isso, né, com um livro Uma Dama Quase Perfeita, acredito eu. Tem aqui resenha no canal. Tá nessa playlist dos Bridgerton, onde eu me retrato, né? Porque aqui em Portugal é diferente as capas e os títulos também. A tensão sexual deles dois é diferente de todos os outros livros. Ao mesmo tempo, é sensual, é sexy, mas é muito bonito de você acompanhar. Não é uma coisa, uau, de paixão avassaladora, mas é uma paixão com amor, é uma tensão com necessidade, é uma tensão que passou tempo, que precisa ser saciada. E você, como leitor, acaba sentindo essa emoção junto com eles. Eu acho que isso que diferencia a Julia Quinn. Mês passado, eu li o livro Casamento Efêmero. Parece que tinha quase a mesma proposta desse da Julia, mas eu não senti isso dos personagens, dessa ambientação toda que a Julia consegue colocar dentro das histórias dela. Eu sou, já disse aqui aos 4 ventos, que eu sou leitora de Jane Austen, que por acaso desse ano eu ainda quero ler algum livro dela, que faz um bom tempo que eu não leio nada da Jane, mas eu gosto dessa coisa do amor platônico, sabe? Eu gosto disso nos livros. Mas quando a gente vai pra Julia Quinn, a gente sabe que não tem só o amor platônico, tem também um quê de sensualidade, de jogar na parede, me chama de lacatis, tem esse tudo aí. E na Jane a gente não tem isso, mas eu gosto muito dos livros da Jane por conta disso. E foi com a Julia Quinn que eu ultrapassei essa barreira de me ver gostando
gostando dessa tensão sensual muito forte nos livros. Eu gosto até a página 2, tá? Eu gosto da forma como o Benny tá ali pra defender, mas aqui nesse livro, o que me chamou mais atenção foi o fato de não ser o Benny o defensor mor dela, e sim a Violet. É aquele sentimento que ela procura de família, né, de aceitação, aquela coisa que faltou na infância para ela sente ali com a família do Bennet. E quando a gente vê a Violet defendendo ela, porque ela tinha total certeza de que uma mulher na posição da Violet jamais ia querer que o filho se casasse com uma camareira, e ainda sendo bastarda. E o que você vê é a Violet botando acima de tudo o amor dela dos filhos, a felicidade do filho, que se ele for feliz, se ela for a moça que vai fazer ele feliz, ela vai enfrentar o mundo. E a Violet abre a cabeça do Bennet para muitas coisas, que ele fica preocupado com a sociedade, com tudo, mas ela fala que ele já não se preocupava com a sociedade antigamente. Então, por que agora ele tá se preocupando, não é mesmo? E aí ele cai em si e percebe que ela é a mulher da vida dele. E quando ele descobre que a mulher da vida dele é ela, é um choque também pra ele. Quando ele faz a escolha pela Sofia, ele só não quer assumir a Sofia de verdade, de fato, que ele tem essa lembrança muito forte na cabeça dele. Mas quando ele para e pensa que já faz tempo que ele procurou, não encontrou, e que a Sofia tá ali, ele entrega o coração, ele se abre pra ela. Tá, que ele fez uma besteira no meio dessa história, todo desse percurso, né, até ele decidir, ele faz uma proposta pra ela, que ela não vai aceitar mediante a toda essa vida que ela teve, né, toda triste história que ela teve, e ela é muito incisiva, ela é muito segura, muito firme nas decisões dela, e eu acho que isso faz com que eu admire ainda mais essa personagem. Não sei em que a Júlia pensou para criar as características dessa personagem, mas é uma personagem que foi a primeira de todas as histórias que eu li até agora, foi a história que eu mais me encontrei, que eu mais me senti representada. Então talvez por isso reverberou de uma forma totalmente diferente em mim, né? É por isso que eu vou dar 5 estrelas para esse livro. Favoritaço. Não tem como eu não dar essas estrelas para esse livro. Esse é o 3º livro da série. Foi um livro muito rápido. É uma história muito cativante, que eu aconselho, sempre que você estiver aí no meio de leituras muito densas, muito técnicas, colocar esses livros, porque eles são coringas, sabe? Mas acima de tudo, eu tô assim louca pra assistir a série, pra saber como é que eles vão fazer a Sofia aparecer, como é que eles vão fazer essa história. Claro que eu também estou, né, aqui louca pra saber sobre a história do Anthony, mas eu confesso que a cada história que eu vou lendo dos Bridgerton, mais apaixonada eu fico, mais indecisa eu fico pra saber qual desses eu quero ver a história logo. Fica mais difícil dizer quem é o meu preferido, né? Mas o Benny hoje tá ali no topo de predileção. É uma bela história, como esse era o livro que faltava para eu ler na ordem correta. Agora eu vou para o 7º livro, eu acredito, dos Bridgertons, então tá tudo ok, tá tudo organizado. Estou uma mocinha. Vou deixar aqui a playlist para você assistir dos Bridgertons, se você ainda não assistiu. Não se esquece de se inscrever se você não é inscrito. Se você gostou desse vídeo e ficou comigo até aqui, dá um gostei para eu ter esse feedback daqui desse lado e me diz o que é que você achou, se você já leu esse livro. Não esquece que a gente tem live aqui todas as quartas, às 19 horas, aqui em Portugal, às 4 aí no Brasil, e aos sábados, às 17 horas, aqui em Portugal, e às 2 aí no Brasil. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.